Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje nós vamos falar como calcular o volume do toroide. Então, vamos lá. Para calcular o volume do toroide, né? O que é o toroide? É tipo uma câmara de ar, né? É como se fosse um círculo aqui que você gira e gera uma figura, um sólido. Por exemplo, você gira aqui essa figura aqui, em laranja, você gira em torno do eixo Y. Aí gera um sólido chamado toroide. Existe um teorema de Papst-Guldan, que é um matemático suíço, viveu na época de Galileu, 1577 e 1643. Ele afirmou o seguinte: o volume gerado por uma superfície de área A, cuja distância do baricentro é D, do eixo que você quer rodar, nesse caso aqui o eixo Y, poderia rodar pelo eixo X, tanto faz. É o que? É o ângulo girado pelo baricentro, 2π no caso, né? O ângulo é uma revolução, 2π, vezes a distância D do baricentro até o eixo que você quer, vezes a área da figura que vai ser girada, que vai girar e vai gerar, no caso, o toroide. É o caso, ele é simples. Por que é simples? Porque essa área aqui é conhecida, não é área de um círculo, né? πr ao quadrado. O baricentro é o centro do círculo. Então a distância D aqui, se você tiver a distância D e tiver a área A, aplica o teorema, você acha o volume do toroide. Simples, né? Então, temos que, o teorema aplica qualquer figura de qualquer área aqui. Só que o problema é o seguinte, né? Você tem que ser uma área conhecida, né? Senão você não consegue aplicar o teorema. E onde também o baricentro também é fácil de determinar. No caso aqui do círculo é o centro da circunferência do círculo. Então o teorema de Guldan aplica facilmente por isso, né? O que diz o teorema de Guldan? Ele fala o seguinte, ó: o volume gerado por uma superfície de área A que gire em torno de um eixo sem que a intercepte. Ele pode tangenciar, né? Mas não o intercepte, que secante, né? É igual ao produto da área multiplicado pela circunferência, o ângulo descrita pelo baricentro dessa área. Quer dizer, o baricentro ele gira um ângulo. No caso, o ângulo 2π poderia ser também π sobre 2, π, mas no caso estamos interessados na figura que é gerada pela circunferência 2π, o ângulo 2π. Então o ângulo é o ângulo descrito pelo baricentro. A distância do baricentro é o eixo que é. Então a fórmula geral é θ d barra A. D barra é a distância do baricentro. E θ é o ângulo. Normalmente 2π, né? Mas você pode usar π aqui, π sobre 2. É uma figura 1/4, né? Metade de toroide. Vamos usar essa forma para calcular o volume do toroide, né? Gerada pela circunferência, né? Ou um círculo, né? Que gira em torno do eixo X. Circunferência é a linha, né? E o círculo é a área. Poderia ser um ângulo menor que 2π, mas no caso a gente quer 2π. Então, ó, vamos pegar aqui a seção aqui, né? Tem a área πr ao quadrado, a distância é d, né? Do baricentro até o eixo, nesse caso o eixo Y aqui. Eu coloquei dzinho aqui, é a distância do eixo até a ponta dessa circunferência interna. Depois a gente vai ver por que usa esse dzinho aqui, mas por enquanto é necessário somente a distância d, do eixo até o centro do baricentro. Aplicando a fórmula de Guldan, 2π, né, vezes a distância d, πr ao quadrado. Então fica 2π ao quadrado dr. D é a distância do centro da circunferência ao eixo. Interessante, forma simples, né, de aplicar. Agora eu vou fazer a dedução da fórmula usando um processo topológico, que é a invariância de volume. Aí vamos cair na mesma fórmula do Papst-Guldan. Aqui é tipo como se fosse a demonstração. Por que dá isso aí, né? A fórmula do toroide. Imagine aqui que eu pego o toroide, eu secciono aqui, né?
corta com uma faca, né? Nossa, é um experimento mental, né? Você corta aqui o toroide e você estica. Aí forma essa figura aqui, ó. Né? Volume, houve uma transformação apenas de forma, mas o volume é o mesmo, vê aqui dentro. O comprimento dessa linha aqui é o Dzinho aqui, ó, circunferência interna, 2π Dzinho. E essa circunferência externa é o Dzão mais R. Dzão mais um R'inho. Ou Dzinho mais 2R. Vamos deixar só com o Dzinho. 2π Dzinho mais 2R. Então, aqui. Imagine que aqui fosse preenchido de água. Após o campo gravitacional, entra em equilíbrio, né? Ele cai aqui na metade dessa linha aqui, a água, né? É um cilindro, você imagina, ele equilibra aqui. Então, vai ser a metade das duas alturas. A soma dessa 2πd mais 2πd mais 2R dividido por 2. Vai cair essa altura aqui. E o cilindro, como é que a gente calcula? Da base vezes a altura. Vamos ver se se chega no mesmo resultado da forma de Godin. Então, o volume do cilindro, que é base, né? πr ao quadrado, a altura é 2πd mais 2π Dzinho 2R, ó. Dividido o quê? Tudo isso aí dividido por 2. É a nova altura, né? Nova altura aqui. Do equilíbrio, né? Então fica πr ao quadrado, coloquei 2π em evidência, ó. 2π em evidência aqui, ó. Ficou Dzinho mais Dzinho, 2D mais 2R. 2π em evidência, termo comum, né? Então fica πr ao quadrado, 2π, que multiplica 2D mais 2R. Dividido por 2. Corta o 2 aqui, ó. Fica πr ao quadrado, 2D mais 2R. Cortei o 2. Coloco 2 em evidência aqui, ó. Fica π ao quadrado, R ao quadrado, 2 que multiplica D mais R. Voltamos lá na figura, vê o que é D mais R, o Dzinho mais R. Olha aqui, ó. O Dzinho mais o R é o D. Olha lá aqui, ó, que é o Dzinho mais o R. Então, no lugar do Dzinho mais R, coloca o D. Então, a fórmula aqui, ó, você coloca o D, é 2π ao quadrado RD, que é a fórmula de Godin. Então, usando um processo topológico, quer dizer, a invariância do volume, né, eu só mudei a forma do objeto, cortei, seccionei, imaginei que tinha água ali dentro e aí em equilíbrio. Esse aí, então, confirma a forma de Papst-Godin e do processo topológico. Chegou no mesmo. Tá aí, né? O toroide tem a distância aqui do baricentro ao centro, raio R da seção, né? Que é uma circunferência ou um círculo, né? Se for um sólido, né? Ou se for oco, uma circunferência aqui, né? E é isso aí. Então chegamos à bonita fórmula, né? 2π ao quadrado RD, do volume do toroide. Toroide é muito comum em eletromagnetismo, né? Bobinas, né? Solenoides em forma toroidal, né? E é interessante isso aí. Chegamos numa forma, tanto usando o teorema de Papst-Godin, como usando um processo topológico. Chegamos no mesmo resultado, 2π ao quadrado RD. RD é a distância aqui, do baricentro ao eixo que você quer rodar. Pode ser o eixo Y ou X, independente. Tá? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço.